Que bom que nós estamos aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 13 em diante, será a nossa meditação de hoje, exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal ou caridade não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu, a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A carta de Pedro é uma carta para os irmãos que estão na peregrinação, eles estão dispersos na diáspora. E Pedro, depois de tratar dos assuntos anteriores, ele começa a exortá-los quanto à santidade. Ele diz: portanto, cingindo os vossos lombos. A expressão, portanto, deve ser entendida de acordo com o contexto anterior. Encorajamento durante a perseguição. Precisamos ser encorajados diante das perseguições que se apresentam para nós. Precisamos de encorajamento nos tempos difíceis pelos quais passamos. Muitas pessoas desencorajadas estão ficando ao longo, à beira, à margem do caminho. O contexto anterior é que Pedro está falando com pessoas que são consideradas eleitas em Cristo, e ele fala desse conceito teológico da eleição, e ele explica, põe um prego na tampa, dizendo que nós estamos eleitos em Cristo, e como isso aconteceu em Jesus, através da igreja, somos colocados na família de Deus, somos regenerados, temos uma herança incorruptível, que ninguém pode tomar, uma herança incontaminada, somos guardados mediante a nossa fé, e nós precisamos entender. Nós terminamos na semana passada falando sobre isso. Foi um culto que nós tivemos bastante quebrantamento, e como naquela semana, o Deus que sonda os nossos corações está conosco nesta noite, e Ele também está olhando lá dentro, no profundo do nosso ser, e Ele está vendo como nós estamos. Nós precisamos estar inseridos e entendendo o que Deus está fazendo por nós e através de nós. No versículo 10 até o 12 da
da passagem anterior, da mensagem anterior, de salvação que foi inquirida pelos profetas, o propósito do sofrimento de Cristo, que resultou numa glória posterior, porque é isso mesmo que acontece, como aconteceu com Jesus. Primeiro, depois virá a coroa, depois do sofrimento vem a glória resultante dele. Pedro mostra isso, e ele mostra que todas aquelas coisas que os profetas falaram, todas aquelas coisas que os antigos viveram, eram para nós, e que até os anjos desejavam atentar para tais coisas. E eu lendo a W. Tozer essa semana, num outro livro, e eu estou lendo agora o Conhecimento do Santo pela terceira vez, e ele fez um apontamento num outro livro, falando a respeito da salvação, que é uma heresia, é um descalabro a gente acreditar, aceitar a Cristo e adiar a obediência. Aceitar a Cristo de boca, levantar a mão, responder ao apelo, dizer eu sou crente, até cantar eu sou de Cristo, pôr uma bandana na cabeça, pôr na camiseta de Jesus, mas adiar a obediência, isso é algo descabido. O Dr. Tozer fala sobre isso, mostrando que esse conceito de aceitar a Cristo, entre aspas, mas adiar a obediência, isso é heresia, é algo errado. Na verdade, salvação sem obediência não é bíblico. Salvação pressupõe obediência. Não existe na Bíblia o conceito de salvação que não passe pela obediência. Você está com a Bíblia aberta, pegue o versículo 2 de 1 Pedro 1, ele diz: segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, nós fomos eleitos para a obediência, somos chamados para a obediência, somos santificados para a obediência, somos colocados na posição daqueles que ouvirão a voz de Deus e caminharão em obediência. Eu estou atento a esse culto. O irmão Mauro citou na condução anterior, citando Saul, que oferece um sacrifício que não era obrigação dele, missionárias. Ele diz assim: olha, é melhor, teria sido melhor você obedecer do que você sacrificar. A obediência é algo que deve marcar a vida do crente. Nós somos chamados para isso. Aquelas pessoas que são mais arredias, que dizem eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, essas pessoas precisam ter um encontro de fato com Jesus, porque quando a gente encontra Jesus, não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Quando a gente encontra Jesus, não é mais o meu eu, é Cristo que vive em mim. Não somos nós, é Ele. Não é a gente que manda mais, pastor Carlos, é Ele que governa. É bonito dizer o Senhor é meu pastor, mas eu quero ver você soltar a corda, como diz o velho hino da harpa cristã, que eu entendi errado quando eu era criança. Eu falei assim, mas que cabo danado é esse? Não era cabo danado, é cabo da nau. A nau é um navio, solta o cabo da nau, deixa o barco na direção de Jesus, deixa Jesus dirigir para onde Ele quiser, porque é até bonito, é até romântico, pastor Rodrigo, a gente prega essas mensagens de chora, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me, mas a gente quer ter o controle remoto nas mãos, a gente quer mandar da forma como Deus vai fazer. Então a salvação, meus queridos irmãos, ela vai pressupor obediência total a Cristo. E obedecer significa ouvir com atenção, assentir, concordar. Isso é diferente de escutar.
Tem gente até que escuta a voz de Jesus, mas não obedece à voz de Jesus. Tem aquele que até ouviu a voz do Senhor, mas como a gente, quando criança, dizia, entrou aqui e saiu aqui. Escutar é uma coisa, e você aprender, guardar no coração, ouvir e colocar em prática. É por isso que a palavra diz assim: olha, você não deve ser somente ouvinte, mas deve também da palavra de Deus, como diz o apóstolo Tiago, ouvir é bom, mas praticar é ainda melhor. Quem pode adorar ao Senhor, adore ao Senhor. E a palavra bíblica que dá a ideia de obediência, ela é uma palavra grega que dá a ideia de atenção, de ouvir atentamente, quase fazendo leitura labial, olhando para entender o que Jesus quer falar com a gente, para a gente poder guardar no coração. E aí, antes de entrar na dissecação do texto, existem algumas verdades. Olha para cá, a Bíblia ensina que a verdadeira obediência a Deus, a verdadeira obediência a Cristo é um dos requisitos mais duros e mais difíceis da vida cristã. Na sala, é fácil colocar o nome de Jesus na camiseta, no para-brisa do carro, no boné. É fácil colocar um quadro, é fácil, mas a obediência, a verdadeira obediência é dos requisitos mais difíceis e mais duros, porque quando a gente se propõe a obedecer a Jesus, nós temos que abrir mão de coisas que para nós são muito caras. A gente tem que abrir mão de coisas que a gente teria que abrir mão. A gente às vezes vai ter que fazer coisas que a gente dizia que nunca faria. A obediência a Cristo é dos requisitos mais difíceis da vida cristã, mas salvação sem obediência é autocontraditório, é uma impossibilidade. Quem é salvo, obedece. Quem é salvo, não escuta só não, coloca em prática a voz do Senhor. Quem é salvo, anda com Ele, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, mas vai com Ele. Quem é salvo, passa até pelas aflições, pelas tribulações. Quem é salvo, enfrenta adversidades. Sim, salvos passam por adversidades, mas a gente tem também a certeza de que aquele que nos chamou está conosco e não vai deixar a gente sozinho, não vai deixar a gente sozinha. Quem já sentiu a presença dele hoje? Hoje eu já senti a presença de Jesus. Eu sei, ele não nos deixou, ele está com a gente, e a doce presença de Jesus está no culto dessa noite para tocar o seu coração, mudar a sua história, transformar a sua realidade. A presença de Jesus conosco nos garante a caminhada. Chegaremos no final, porque Ele não vai nos deixar. Chegaremos no final, porque a mão de Jesus está segurando fortemente a nossa mão. Quem pode levantar as mãos e glorificar ao Senhor, pode fazer isso. É por isso, ao falar de obediência e desobediência, meus queridos irmãos do ministério, é que o apóstolo Paulo diz que pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Pela desobediência de uma pessoa, a queda aconteceu. Por causa de um que errou. E aí Pedro diz: cingindo os vossos lombos. Versículo 1. O que ele está a dizer com isso? Está falando de alguém. Lá no Oriente as pessoas usam muito pano. Se você olhar as reportagens, por exemplo, as mulheres, eu acho que ficaria legal todo mundo de burca aqui, só os olhos aparecendo. Tem gente dizendo: o sangue de Jesus tem poder, pastor. Mas imagina, pastor, é muito pano, né? Usam muito. Os próprios homens, turbante, capa, a túnica, a capa, muito pano. Quando Pedro fala de cingir os lombos, ele está falando de um guerreiro que vai para a guerra. Quando eles vão para a guerra, eles não retiram aquelas roupas, eles juntam aqueles panos com um cinto, para poder dar mobilidade, porque aquelas roupas são a tradição, a forma com que eles se vestem.
E Pedro diz: cingindo os vossos lombos. Ou seja, recolham os mantos, recolham as capas, atem o cinto e se preparem para o combate. É isso que ele está a dizer: cinjam os lombos. Ou seja, põe aquele monte de coisa que está sobrando, amarra tudo e fica com as mãos livres. Fica preparado para correr, para enfrentar, para guerrear, para manusear a espada, para manusear as armas, para enfrentar o perigo. É isso que ele está dizendo. Está pronto para entrar em ação. E quantas vezes nós não estamos embolados com tantas coisas à nossa volta, tantas pontas soltas, tantas capas soltas, tantas coisas soltas ao nosso redor, e nós precisamos prender tudo isso, cingir os nossos lombos, estar prontos para a peleja, cingindo os lombos do vosso entendimento. E entendimento é dianoia, que é compreensão, percepção, faculdade do pensamento, que leva a compreender algo. É uma percepção aguçada. Quando o servo de Deus cinge os lombos do seu entendimento, ele não vai ficar com coisas soltas na cabeça. Já viu aquela pessoa que ela sabe um monte de coisa solta, não tem muita lógica, mistura grande tribulação com milênio, mistura arrebatamento com outra coisa, é um monte de coisa solta, e a pessoa não tem lógica no seu conhecimento, seguir no conhecimento, e nosso entendimento precisa ser moldado. Coisas soltas precisam ser colocadas no lugar. Hoje Deus está dizendo que você vai enfrentar situações, vai passar por adversidades, mas Ele quer que tudo esteja no seu devido lugar, que o seu entendimento seja cativo à mente de Cristo, e que você entenda, perceba, compreenda, e que tenha a sua mente reanimada pelo poder do Espírito. E o que é que junta tudo isso? É o Espírito Santo em nós, ajuntando todas as coisas, colocando ordem na nossa vida interior. Sinta o Senhor trabalhando em você, através de você, colocando em ordem a sua mente, colocando em ordem o seu entendimento, para que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Quem concorda, levante uma das suas mãos. O Espírito continua trabalhando em nosso meio, colocando ordem sobre todas as coisas. E isso, pastor Pacheco, não é novo, isso é velho. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus resolveu a se mover aonde a treva estava, resolveu se mover aonde o abismo estava, missionária Michele. E quando o Espírito se moveu no abismo e nas trevas, a vida chegou, porque onde o Espírito entra, a ordem chega, o milagre chega. Quando o Espírito chega, as pontas soltas são ajuntadas e coisas boas acontecem. Quem pode dar glória a Jesus, dá glória a Jesus por isso. Oh, glória a Deus. Precisamos estar alertas, precisamos estar motivados, precisamos viver para Ele, precisamos dar solidez à nossa vida espiritual. O discípulo de Cristo precisa estar em ordem, cingindo os lombos do vosso entendimento. Versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E ele fala aqui de filhos obedientes. Os irmãos têm um filho desobediente. E coisa terrível, um filho que não obedece pai e mãe. Eu tenho andado bastante assustado. Outro dia eu estive com um casal de amigos, eles têm um filho de 4 anos. E o menino de 4 anos é que manda. Pensa num menino de 4 anos mandando. E eu, obviamente, educadamente não disse nada, mas que vontade de dizer. E o menino mandava com força mesmo. Lá em casa, a doutora Havaiana, daquela com um grampo atravessado assim por baixo,
resolvia rapidinho esse problema. A doutora Havaiana era um milagre. Eu levei poucas. A minha mãe usava mais a estratégia de pôr a gente abraçado, 2 horas abraçado, nosso pai, 2 horas, 3 horas abraçado. Eu tinha horror daquilo, Aline. Mas a doutora Havaiana resolvia aquele negócio rápido. Teve um dia desses que eu cheguei no mercado e vi uma cena dessa. Uma criança, não sei que idade, mas chegou a me dar nervoso. Filhos desobedientes. Nós estamos falando de crianças, mas imagina filho velho, barbado, já pensa que é homem feito, mocinha que pensa que já manda em tudo, mas não consegue arrumar nem o quarto, não consegue colocar em ordem nem a gaveta dela. Está mandando em quê? Que não tem regra, que não tem regra com rede social, não tem regra com relacionamentos, não tem horário. Filhos desobedientes são um grande problema. E Pedro, agora falando da vida cristã, ele diz que a gente não deve se portar como tais, mas que a gente deve ser filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Ele volta de novo ao assunto da obediência. Obedecer é algo bíblico, é algo que deve marcar a vida do crente. O crente precisa cultivar a vida de obediência. Obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, obediência no sentido das autoridades, em todos os aspectos. Precisamos cultivar isso. E eles agora vão falar de novo de filhos obedientes. E ele diz: não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E conformar aqui é susquematizo, e dá a ideia de esquema, ou seja, não entrar no esquema, não fazer esquema, não ceder aos esquemas, não se conformar aqui. Essa expressão susquematizo aparece 2 vezes em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo. E agora em 1 Pedro 1,14, quando ele diz que a gente não deve se conformar com as concupiscências. E conformar aqui, irmãzinha, é não entrar no mesmo molde. Conformar não é só aceitar, estou conformado, não. Conformar é não se amoldar. Tem padrões sendo quebrados diante dos nossos olhos. Tem coisas acontecendo nas redes sociais. Tem coisa acontecendo que o seu filho está vendo. Então, alô, pai, mãe, planeta Terra, desce aí, olha tudo, olha tudo. Recentemente, uma experiência que nós tivemos numa rede social, uma mãe comentou-me o assunto, dizendo que quando viu, a criança chegou na sala, repetindo algo que estava fazendo uma cena de evento. E aquela mãe crente assustada agora, porque a criança viu, e a gente precisa ficar de olho. É a sua herança, é a sua herança, e se é sua herança, pode segurar, pode cuidar, pode olhar, pode fazer o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque você não gerou filhos para o inferno, não gerou filhos para desgraça, não gerou filhos para povoar o mundo, não gerou filhos para serem submissos. E outra coisa, mocinha, você vai ser mãe também um dia, se Deus te permitir. Você vai ser uma mãe, uma mulher de Deus. Você, rapazinho, vai ser pai. Olha só, você vai ser um homem de Deus. E você também não foi feito para povoar o inferno. Deus tem um propósito para você. Quem acredita, vai dando glória a Deus, porque está na hora da gente não entrar no esquema. Está tudo aí.
o mundo com o seu esquema. Nós não entraremos no esquema como filhos obedientes, não nos conformaremos, não nos adequaremos com o mundo. Versículo 15, pega a sua Bíblia. Desnecessário explicar, eu vou fazer apenas alguns poucos apontamentos. Vamos ler juntos o versículo 15, se puder. Pegue a sua Bíblia, vamos ler 1, 2, 3. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, maneira de viver. 16. Porquanto escrito está. Necessária a explicação, a congregação já leu. Qual é a minha medida de santidade? Qual é a sua medida de santidade? Olha só, não existe um termômetro que você possa pegar, igual aquele que os pastores, os diáconos usam na porta, na testa de alguém. Pip, santidade 37,5, 35, 39. Não existe. Não dá para medir a santidade do outro. Você consegue medir a sua. Eu consigo olhar para o meu coração. Como é que você mede a santidade? Primeiro, a sua. E depois, a sua de novo. E depois, faz o que Paulo falou: quem de pé, toma bastante cuidado, porque para cair é só estar de pé mesmo. Então aí você mede a sua de novo. Pelo sim, pelo não, na hora que você levantar, você dá uma medida, vê como é que está. E na hora que der a hora do almoço, irmã Laísa, vai lá no termômetro da oração, dá uma medida de novo, vê como é que está. Em casa, dá uma medida de novo. Na hora que for tentado aí para Netflix olhar o que não deve, na hora que for tentado aí para o celular e não fazer o que não pode, dá outra medida de novo. E se a temperatura estiver baixa, dá um jeito de subir essa temperatura, porque a santidade, o padrão que nós temos é o padrão de Deus. Uns se levantam e caem, mas nós ficaremos de pé e faremos menção do nome de Jesus. Levanta logo as duas mãos, porque você vai ficar de pé. Se estiver bambeando aí, Jesus, você de pé, você vai permanecer de pé. Olha para o lado e diga: você vai permanecer de pé. Fica de pé, não caia. Olha para o outro lado e fala assim: ó, vigia, não caia. Vigia, não caia. Quem pode aplaudir, aplauda ao Senhor, porque o Senhor é bom. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O que eu estou fazendo para ser santo? Eu preciso vigiar. Todo dia. Todos os dias. E eu não estou falando só de mim, você também precisa. Todos os dias. Vigilância em tudo. Versículo 17. Abre a Bíblia e vai. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E ele diz: andai em temor, e temor aqui é diferente de ter medo. Temor não é a mesma coisa de ter medo. Temor aqui é respeito. Temor aqui é obediência. Temor aqui é estar atento a Deus, dar-lhe a devida honra e o devido lugar. E a gente faz isso não nos tornando santos a nós mesmos, mas dependendo dele e santificando a nossa vida segundo a sua vontade. Vamos temendo a Deus durante o tempo de quê? Da nossa peregrinação. Peregrinação do grego é paroikia, que quer dizer aquele que é forasteiro, aquele que é peregrino, aquele que é um residente temporário. Esse é o sentido da palavra paróquia, ou da palavra paroquial, é uma base temporária. Nesse sentido, a igreja é forasteira, peregrina. Somos passageiros, estamos de passagem por aqui. Do mesmo jeito que Israel passou pelo Egito, mas não era de lá. Do mesmo jeito que eles ficaram no deserto em Maleumi, mas eles não eram de lá. Eles eram passageiros, eles estavam passando. A palavra de Deus também aplica isso a nós no sentido espiritual. Pedro mostra que nós vivemos como forasteiros em um mundo hostil. Eu ando dizendo que está ficando apertado para nós aqui. Ando dizendo que a gente está vendo coisas que a gente nunca viu,
que coisas estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Já está começando a ficar difícil e a gente começa a clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente começa a cantar: ó que saudosa lembrança. A gente começa a dizer: no céu não entra pecado, irei eu para a linda cidade. A gente começa a ter saudade do céu, nunca foi lá, mas quem está dentro de nós é de lá. Então quem está dentro de nós é de lá, e a saudade está explicada, é por causa dele, ele está aqui dentro. E a gente sente uma saudade do lugar que a gente nunca viu, a gente sente uma saudade do céu. Como explicar isso? A gente explica, é porque ele está dentro de nós, e ele é de lá, e essa saudade vem no nosso coração. Oh glória, aleluia. Eu não sei você, mas isso toca o meu coração. E a gente é peregrino, a gente está de passagem. Pedro fala nesse sentido espiritual, que nós vivemos como forasteiros no mundo hostil, e o lar que nos espera é definitivo, é permanente e é sem fim. Versículo 18 e 19, sabendo, agora dá para ler de novo todo mundo junto, vamos nós? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meus irmãos, esse assunto aqui é teologia pura. Nossos irmãos que estão fazendo teologia, isso aqui é coisa gostosa de ouvir. É desnecessário explicar, mas vale a pena pontuar. É a teologia da redenção, a teologia do resgate, da redenção da nossa alma. Nós somos resgatados, e resgatar poderia ser uma palavra assim que não é comum, inventada assim na hora: recomprar. Resgatar seria comprar de volta ao que já foi seu. O Redentor, quando nos resgata, ele compra de volta aquilo que era dele e se perdeu. Essa é a teologia da redenção, porque o ser humano, meus irmãos, pertence a Deus por criação. Somos feitura das suas mãos, somos sua imagem e semelhança. Eu olho para você, a presença de Deus, somos imagem do Senhor, somos feitura dele, somos obra das suas mãos. Mas a gente consegue, ao passar, ver alguém caído na rua, tem coisa que tem que nos chocar, porque aquela pessoa foi feita a imagem, restaurada naquela pessoa. Quando o Redentor nos compra, quando ele nos resgata, ele traz de volta aquilo que perdeu. A humanidade pertencia a ele por criação, perdeu-se pela queda, foi comprada de volta pelo sangue de Jesus. E aí, quando a gente fala do sangue de Jesus, meus irmãos, o sangue de Jesus tem um propósito: ele é o preço da nossa redenção. Não foi com ouro, embora ouro seja bonito, ouro seja bom, mas não foi com ouro, não foi com prata. A prata tem o seu valor. Foi com precioso sangue. O sangue, o sangue, quem pode glorificar, glorifica. Foi com precioso sangue, o sangue de Jesus, o sangue imaculado, o sangue puro, o sangue perfeito de Jesus Cristo, que nos comprou de volta para Deus. O velho hino da harpa cristã diz: pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Resgate, olha para cá. Nós estamos falando de alguém que era escravo. Nós estamos falando da nossa vida escravizada pelo pecado, perdido, está preso. Faz uma retrospectiva assim, e olha lá para trás e vê por onde você já andou, vê como você já viveu. Lembra de onde Jesus te tirou, lembra do lugar onde Jesus te achou, te resgatou. Começa a lembrar, e você vai ver como foi que Jesus fez para limpar, para te dar vida nova, para nos dar. O Senhor nos resgatou. Isso é uma transação. Lembrem-se de José lá no Egito. Foi vendido pelos seus irmãos antes para uma caravana de ismaelitas com preço de escravo. Foi levado para a feira dos escravos,
foi comprado por Potifar pelo preço dos escravos, 20 moedas de prata. Quando Judas vendeu Jesus, porque era amante do dinheiro, Jesus foi vendido pelo preço de um escravo, que agora não era mais 20 moedas, eram 30 peças de prata. Jesus foi vendido como escravo. E quando a gente fala de redenção, a gente precisa entender que há um remidor e que há alguém para. A gente precisa entender que tem alguém que tem poder de pagar o preço e resgatar alguém que está totalmente perdido. Quando a gente fala de redenção, a gente fala que alguém vai resolver um problema que alguém não pode resolver. Quando a gente fala de redenção na economia divina, nós não estamos a falar de ouro e prata, nós estamos falando de libertação, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de uma nova realidade. E Paulo chega a dizer o seguinte: agora aquele que está em Cristo, oh glória, nova criatura é, as coisas velhas, pode levantar a mão, as coisas velhas já foram passadas e tudo se fez novo, ou seja, tudo foi mudado. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Você consegue perceber a presença de Jesus? Na economia divina, Geilson, não é ouro e prata, não é dinheiro. Na economia divina é morte e vida. É isso que está em jogo. O que está em jogo nessa noite é a salvação da sua alma. O que está em jogo nessa noite é a sua eternidade. Que você pode ter o dinheiro que for, pode ter a maior fortuna no banco, ou em gado, ou em dinheiro em casa, ou barra de ouro no cofre, mas se você não tiver Jesus Cristo, você tem só dinheiro, mas está perdido, sem esperança, porque só Jesus Cristo salva. Oh glória, aleluia. Quem está sentindo a presença de Jesus pode adorá-lo. A redenção é isso. Versículo 20, ele termina: mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí ele fala: conhecido, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, a fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Eu fico imaginando a alegria dos crentes que leram essa carta pela primeira vez, quando Pedro fala assim: olha, vocês estavam perdidos, mas antes disso tudo, antes da fundação do mundo, e aqui mundo é cosmos, é o mundo físico criado, está falando da terra, dos planetas, dos sistemas que nós conhecemos. E aí o que a Bíblia está dizendo, Louise? Que antes que tudo isso fosse feito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já estava preparado. Porque o pecado não foi um acidente que pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. E como ele já sabia, o cordeiro já estava preparado. Assim como o cordeiro já estava preparado antes de Abraão subir ao monte, assim como a sua salvação já estava preparada antes que você amasse a Jesus. Sim, antes do pecado, o cordeiro já estava preparado. E ele diz: olha, antes da criação do mundo físico. E aí, antes de tudo, Glauco, Cristo. Antes de qualquer coisa na nossa vida, Cristo. Antes do nosso eu, antes das nossas coisas, dos nossos próprios projetos, missionária Michele, Cristo. Antes de qualquer situação se desenhar na nossa mente, olha para cá, moça, Cristo deve ocupar o lugar principal. Antes de qualquer coisa que você venha pensar a fazer, Cristo deve ser a principal coisa que ocupe a sua mente. Antes de qualquer situação, Cristo deve ocupar o primeiro lugar na nossa casa, o nosso carro, nossa vida, nossas coisas. Cristo em primeiro lugar. Quem pode adorar ao Senhor, adore Cristo. Antes de qualquer situação, antes de qualquer escolha, antes de qualquer relacionamento, antes de qualquer coisa, Cristo.
Cristo em primeiro lugar. Versículo 21. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Por ele, por credes em Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Aí a gente diz que por ele é aquele que nada do que foi feito se fez sem ele. Quem é ele? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Quem é ele? É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é ele? Ele é a oferta que foi colocada no altar, mas ele também é a porta pela qual a gente pode passar. Quem é ele? Ele é o caminho. Quem é ele? Ele é a verdade. Quem é ele? Ele é a vida. Quem é ele? É aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quem é ele? Ele é a resplandecente estrela da manhã. Quem é ele? É aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores, e que vem para reinar. Quem é ele? Ele é o soberano dos reis e príncipes da terra. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quem é ele? É ele o nosso Salvador amado. Quem é ele? É o menino da manjedoura, é o mestre da Galileia, mas é o juiz que vai julgar todo mundo. Quem é ele? É o noivo esperado pela igreja. Quem é ele? Ele é o Redentor onipotente, o Senhor da nossa vida. É nele que a gente vive e através dele que a gente sobrevive. Quem é ele? Ele é aquele que morreu, mas também é aquele que ao terceiro dia, bem de madrugada, quando a pedra do sepulcro ainda estava lá, um anjo desceu do céu, rolou a pedra, e as mulheres chegaram perguntando: quem de nós vai remover a pedra? E quando ao chegar do lugar, e ao chegar no túmulo, um jovem vestido de branco pergunta, procurando o vivente dentre os mortos: ele, é ele. Quem é ele? É ele. Ele não está aqui, ele não está, ele já ressuscitou, ele vive para sempre. Podemos depositar toda a nossa confiança em Jesus. Versículo 22, purificando a vossa alma na obediência e verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros. E aí ele volta no assunto da obediência de novo, purificando a vossa alma na obediência à verdade, porque tem gente que obedece à mentira. Obedeça à verdade, obediência de novo. E ele fala da caridade, do amor fingido. O amor deve ser verdadeiro. Quando ele fala do amor não fingido, ele está falando aqui de falta de hipocrisia. Amor verdadeiro, amor não hipócrita. O ser humano tem a capacidade de dizer que ama e não amar. Tem capacidade de sorrir para você te odiando. Nós dissimulamos o nosso comportamento. Um cão não faz isso. O cão, se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. E não finge. Mas nós fazemos isso. O amor deve ser não fingido. Vou dar um exemplo. Casais que aqui estão são casados, mas são irmãos em Cristo. Namorados que aqui estão, namoram, mas são irmãos em Cristo. E se a gente ama a pessoa, você não pode defraudar a pessoa. São irmãos em Cristo. Cenas de violência doméstica, o pastor está falando isso todo, é falta de amor cristão, porque não são só casados, são irmãos em Cristo também. Cenas de aproveitamento. Mocinha, não deixe o rapaz se aproveitar de você.
é falta de amor cristão. Porque esse amor aí que o fulaninho pede prova é amor hipócrita, é amor fingido, é outro tipo de amor, eros. E aqui ele está falando do amor fraternal, fileo. Eu estou falando aqui que você não deve abrir mão dos seus princípios. Hoje a mensagem é para pensar. Não deve abrir mão por nada. Se alguém te pedir prova de alguma coisa, abra mão, sai fora. Guarda a sua vida. Sabe o que acontece? Nós sabemos, divórcio é uma realidade no mundo atual. E eu vou citar o assunto. A Bíblia diz que Deus abomina tal coisa, mas é uma realidade, acontece. E muitos irmãos vão conviver com essa realidade agora, estando em Cristo, tendo uma vida nova por Jesus. Alguns passaram por essa experiência antes de conhecer a Cristo. E eu não vou discutir esse assunto. Mas muitas confusões que acontecem agora começaram antes do casamento. Porque você deixou, porque você não vigiou, porque as mãos não ficaram só nos bolsos, porque o comportamento foi errado, o respeito foi embora no dia que a linha foi quebrada. Eu estou falando com os senhores porque é isso que a gente aconselha, é isso que a gente olha, pastores sabem disso. Geralmente quando um problema aconteceu, lá atrás um princípio foi quebrado. Nesse mundo que está aí, você quer a bênção de Deus, não quebre os princípios. Tem gente dando glória a Deus. Se você tiver glória a Deus, dá também para ninguém pensar que é com você, né? O princípio não pode ser quebrado, ou seja, o amor verdadeiro, ele não leva você a quebrar o princípio. O resto é fogo de palha. O resto vai ser problema. Olhem para cá, gente, com amor no coração, com todo amor que eu devo lhes devotar. Essa é a verdade. Se você quebrar os princípios, vai dar errado. Se você quebrar os princípios, vai dar problema. Se você quebrar os princípios, coisas vão acontecer, e geralmente acontecem porque princípios foram quebrados. Pastor, o que eu fiz? O que eu faço? Chora aos pés de Jesus. Se coloque diante de Jesus. A esperança. Talvez hoje a gente tenha que fazer igual domingo passado, chegar em casa, desligar a televisão, desligar o celular e pôr a cara no pó e começar a orar. Talvez ainda haja esperança, talvez ainda haja jeito. E eu quero dizer, não quebre os princípios, não faça isso. Passando esse assunto, ele é bem enguiçado, né? Vamos terminar, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra do Senhor, fechei as Bíblias, permanece para, mas a palavra não passa. Eu posso mudar, a palavra de Deus não muda, continua sendo a palavra de Deus. Nesse mundo esquisito que a gente está vivendo, pode ser que não dê tempo da gente consertar coisas que a gente precisa consertar. Eu tive 2 experiências essa semana que me fizeram pensar muito. No meado de 2020, em julho, a diretoria da igreja resolveu retornar com os cultos em agosto. Nós começamos em agosto, os cultos de domingo. No dia dos pais, o bispo esteve aqui, me nomeou como dirigente da sede, porque ele estava recolhido. E nós combinamos de ir voltando com as nossas programas. Voltamos com o trabalho de libertação na segunda. Tudo conforme foi determinado. E nesse período, o nosso coral estava sem maestro e o bispo todo animado, dizendo assim: eu vou voltar a dirigir o coral.
E ele pegou, pastor Ricardo, coros sacros, antemas celestes, uma harpa velha, aqueles inários antigos. E eu tenho essa sacola. A minha mãe, muito caprichosa, quando compra aqueles cobre-leitos, edredons que tem um fecho assim, aquela sacola forte, ela guarda todas. Aí na hora que chega uma hora dessa, tem uma bag, né? E aquelas coisas estão todas lá: a harpa, coros sacros, antemas celestes, cópias, pasta antiga do coral. Teve um dia que eu cheguei lá na roça, ele estava com o pastor Eli morrendo de rir, falando no celular, por vídeo, cantando pedaço, maravilhosa graça, vão ver esse, vão ver aquele. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Que coisa. Isso me fez pensar bastante. Tem coisa que você está pensando que você vai melhorar amanhã, mas pode não dar tempo. Tem coisa que você pensa que vai ter tempo, vai adiando para ser mais crente amanhã, mais santo amanhã, mais firme amanhã. Ah, pastor, o namoro hoje não é isso tudo, não, mas eu vou melhorar amanhã. Mas pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Que coisa, não deu tempo. Eu lembrei disso e chorei, porque não deu tempo. Aí anteontem, sexta-feira, chorei de novo. A irmã Rita, mãe da Estela, há 3 semanas atrás, me chamou e falou assim: pastor, irmã Vani, todo mundo lembra da irmã Vani, aqui na igreja. Irmã Vani é crente desde a igreja velha. Crente sozinha em casa, o marido não era crente. Muitas vezes o marido tirou ela no meio do culto para ir embora. Muitas vezes, eu conhecia a vida toda praticamente. Irmã Rita disse assim: irmã Vani não conhece mais ninguém, mas ontem lá em casa ela lembrou do senhor. E ela falou que quer te ver. Nesse período de ceia agora, eu visitei mais de 30 casas. Eu mesmo levei ceia para mais de 30 famílias. Mas eu não fui na irmã Vani. Que sexta-feira difícil aquela. Tem coisa que não vai dar tempo. Não foi porque eu não quis, não foi porque por descanso também não, mas eu não me lembrei daquilo. Eu fui em mais de 30 casas, poderia ter ido em 31, 32, não tinha problema. Passei perto inclusive, mas não deu tempo. Que coisa. Olha para cá. Você vai guardando coisas para fazer depois. Se você tem que ser santo, seja agora. Se você tem que falar alguma coisa para... Se você precisar sair daqui e dizer para alguém: olha, eu te amo, olha só, eu vou fazer uma visita, eu vou tomar um café com você. Hoje de manhã eu ouvi uma espetacular mensagem do pastor Rodrigo, hoje de manhã, no culto da melhor idade. A gente não pode deixar para fazer as coisas depois. Seja um crente melhor essa semana. Faça o que tem que fazer hoje. Não deixa para consertar depois. Depois pode não dar tempo, e você pode ficar depois chorando, mas não deu tempo. E sexta-feira eu falei: Senhor, eu não fui ver irmã Vani, mas eu passei na porta. Eu queria ter visto a irmã antes. E a gente sabe que a gente dá flores para os mortos, porque dar flores mascara o remorso às vezes. Não podemos deixar para amanhã. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Amigos vão embora, mas a palavra de Deus permanece. Coisas acontecem, mas a palavra de Deus permanece. Situações podem vir diante de nós. Eu tenho uma notícia para te dar: a palavra de Deus é irrevogável.
Tem coisas que estão dizendo de você ou contra você, mas eu tenho uma notícia para te dar. O Deus do céu já disse uma palavra, e essa palavra não muda. Essa palavra é fiel e verdadeira. Não sei se você está sentindo a presença dele. A verdade é que a gente não pode ficar adiando coisas. Amanhã pode ser tarde. Eu podia ser mais crente agora, podia servir melhor agora, eu podia ser um melhor obreiro, um melhor diácono, um melhor tudo. Sabe o que a gente faz? A gente está preocupado com a escala. Se alguém está fazendo menos escala do que nós, desculpem, irmãos, esse serviço não serve para Deus. Não serve. Você pode não ter tempo de fazer de novo. Se você tiver oportunidade, faz todos que você tiver, porque pode ser que amanhã você não tenha tempo de fazer. Pode ser que não haja tempo para consertar coisas que precisam ser consertadas. E Pedro diz: agora a palavra de Deus permanece. Então agarra essa palavra e faça tudo o que você tiver que fazer agora. Essa semana tem que ser a semana da virada para você. Tem que ser a semana que você vai apanhar essa Bíblia e vai ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não consigo, a visão está curta. Põe nesse celular e ouve a palavra de Deus. Ouça a palavra, põe a palavra no seu coração. E outra coisa, pratique essa palavra. Seja santo como Deus é santo, e seja o que Deus quer que você seja. Ou você vai esperar o próximo ano para ser o que você pode ser agora? Tenham cuidado. O que vai acontecer amanhã nós não sabemos. Mas ninguém de nós está seguro em nada. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça e ore. Curva a sua cabeça e fale com Deus. Curva a sua cabeça e peça a misericórdia de Deus. Curva a sua cabeça e peça: Deus, eu quero ser um crente diferente. Eu quero ser uma pessoa. E você que não sou crente ainda, pastor, está na hora de ser. Peça assim: Deus, toma a minha vida, toma o meu coração. Amanhã pode ser tarde, pode ser muito tarde. Tenha bastante cuidado. Curva a sua cabeça e ore. Pode orar, pode orar. Deus, nós queremos estar mais perto do Senhor. Nós não queremos, Senhor, ficar só ouvindo a Tua palavra. A gente quer praticar a Sua palavra. A gente quer servir ao Senhor com alegria. A gente quer ser totalmente do Senhor. Deus, não deixa a gente esquecer o que é importante, o que é essencial. Não deixa a gente esquecer, Senhor. Nós queremos fazer mais e ser mais. E tudo que nós entregarmos, Senhor, ainda será pouco perto daquilo que o Senhor fez por nós. Tudo que nós fizermos ainda será pouco perto do grande amor do Senhor. Tudo que nós fizermos, Senhor, não será nada diante da Sua palavra. Senhor, se a gente mudar, faz a gente lembrar que a palavra não muda. Ó Deus, se a gente cair, nos ajude a nos levantarmos. Se a gente, ó Deus, por acaso fraquejar, segure nas nossas mãos e nos ajude, em nome de Jesus.